Galera, finalmente chegou na Prime Video, dublado, legendado também a série do Daryl Dixon, a primeira temporada. E assim como eu fiz lá com a série do Negan e da Meg, né, Dead City, eu prometi que quando lançasse no Brasil, a gente ia republicar as análises episódio por episódio, que a gente já fez quando saiu nos Estados Unidos, mas tô trazendo de volta aqui conforme prometido, vou pagar essa promessa aqui. Galera, dando sequência então às republicações, né, da série do Daryl Dixon, com vocês hoje então a análise do segundo episódio da primeira temporada de Daryl Dixon. Vai lá! Galera, hoje é dia da gente falar do segundo episódio da série spin-off de The Walking Dead, Daryl Dixon, com um episódio chamado Alouette, que significa o nome de um pássaro chamado cotovia. E aí, o que ficou na cara da gente nesse episódio e o que ficou subentendido? Daryl virou um padre? Que história é essa? Então vem comigo, porque depois da vinheta a gente vai destrinchar tudo que rolou nesse segundo episódio, um episódio muito importante, hein? Bora lá! E aí galera, Spótico na área, eu sou o André Murer e desejo que a força esteja com cada um de vocês. Se é tua primeira vez aqui no Spótico, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e considera deixar a inscrição para fazer parte da família com toda a galera que tá desde o começo e dos últimos que estão entrando agora. Passamos de 1000 inscritos. Muito obrigado, isso só foi possível por causa de vocês. Aproveita e junto com toda a galera, manda ver nesse like que é importantíssimo pro nosso trabalho continuar crescendo, beleza? Bora pra análise do episódio? Galera, foi um episódio que andou menos do que o primeiro, digo no tempo presente, a história avançou muito pouco, mas foi extremamente importante que tenha sido dessa forma. Foi um episódio necessário para que a gente pudesse olhar no retrovisor e vermos certas origens, olharmos para o passado. Os flashbacks apresentados aleatoriamente em pontos diferentes do episódio foram importantíssimos. Dando sequência no que tinha acontecido no episódio anterior, Daryl havia prometido para Isabelle que iria sim conduzir eles até o lugar que a Isabelle queria levar o Lohan, e assim começa a jornada. Daryl, Isabelle, Sylvie e Lohan, todos em cima ali de uma charretinha, no que pareceu ser uma mulinha muito especial pro pequeno Lohan. Essa jornada que deveria ser até Paris, até porque era um plano inicial do próprio padre Jean, a Isabelle mostra pra gente que os planos mudaram e que talvez Paris não seria mais o destino daquela peregrinação. Também não fica muito claro para onde a Isabelle quer levar o Lohan. Em dado momento do caminho, eles sofrem um obstáculo, eles são encurralados por uma galerinha bem peculiar, né, por crianças e adolescentes, e ali eles começam, obviamente eles se defendem no primeiro momento, mas depois, logo assim que é possível, eles são capturados, são levados para frente de uma pré-escola que foi transformada num QG, né, para esses adolescentes, para essas crianças, e ali, quando essas crianças finalmente percebem que Sylvie e Isabelle são freiras, né, e que para que o disfarce pegue, né, o Daryl também é apresentado como um padre americano que não fala francês pela própria Isabelle, e isso causa uma comoção geral entre a garotada. A reação do Daryl olhando para Isabelle: como assim, padre? Ainda puxou uma oração. Quem diria Daryl puxando uma oração? E não é que ficou boa a oração, ao estilão dele, né, Daryl, mas ficou boa a oração. E também o jeitão que ele tomou a sopa, a molecada imitou ele. Foi um momento, realmente foi um alívio cômico necessário e muito bem feito, criativo da parte do roteiro. Um pouco antes deles serem capturados, né, por esses adolescentes, eles perderam o animal, a mula ali deles, porque o Daryl precisou soltar a mula para que um grupo, uma pequena horda de zumbis não os atacasse, né? Então a mula sai correndo e aqueles zumbis, que são os zumbis comuns que a gente costuma ver, os lerdos, né? Os normaizinhos, foram atrás da mula. E depois a gente viu, o próprio Lohan ficou muito triste quando ele, passeando pela mata, descobre a mula morta. Ela foi capturada pelos zumbis, né? O animal todo comido ali. Isso realmente entristeceu muito o Lohan. Mas isso serve em boa medida para a gente mostrar, ou para o roteiro nos mostrar, que o Daryl realmente está muito focado na missão dele. Muito embora ele esteja se relacionando momentaneamente com Lohan,
com Isabelle, com Sylvie, né? Mas ele tá muito focado em voltar pra América. E naquele momento ele fez o que precisou ser feito para se livrar daquele perigo, daqueles zumbis. Não mediu esforços, inclusive, sequer para tentar conter um sofrimento posterior ao pequeno Lohan. Daryl descobre então, em meio a essas crianças, que a líder deles está morrendo, a Madame Dubois, né, que cuidou dessas crianças durante muito tempo, foi a professora e madrinha de todos eles, né, órfãos ali. E ele descobre que existe sim um castelo próximo dali, aonde eles já foram até assaltados por gente daquele castelo, e que aquele castelo teria supostamente suprimentos e até um cavalo ou cavalos. Isso acende a lâmpadazinha na cabeça do Daryl, que fala: preciso ir pra lá. Então eu vou atrás de remédio pra Madame Dubois, mas eu quero aquele cavalo justamente para substituir a mula e poder seguir viagem, né, com o Lohan. Eles vão para esse lugar, descobre-se que é um americano que tá lá, enfim. O Daryl consegue, né, o dono do castelo é realmente um personagem de pano de fundo, só ali para servir de muleta para narrativa. Logo ele já morre, enfim. O Daryl consegue sair, é um castelo realmente para nos lembrar a todo momento que nós estamos na Europa. Uma preocupação do roteiro é a todo momento nos lembrar que nós não estamos na América, estamos na Europa. Então um fosso ali cheio de zumbis, o Daryl acaba caindo lá. São momentos tensos. Ali aconteceu uma cena que eu achei que não foi muito bem dirigida, quando o Daryl, matando todos os zumbis ali, enxerga um tubo de oxigênio ali, ou de gás, sei lá que aquilo, inflamável, ele atira naquilo, aquilo mata todos os zumbis, quer dizer, e não faz um arranhão na cara do Daryl. Quando eles saem dali, aí o Daryl realmente revela pra garota: olha, eu não sou padre, a garota já tinha percebido, eu não sou padre coisa nenhuma, eu tô atrás do cavalo, eu quero voltar pra da onde eu vim. Então isso é bacana, o Daryl não tá se deixando levar, por mais que ele não tenha nada contra essas pessoas que ele tá se relacionando, mas ele quer sim seguir a missão dele de voltar pra América e de encontrar o Rick Grimes de alguma forma. Situação resolvida por ali, a Madame Dubois não resiste, falece. Essa passagem por essa pré-escola com esses adolescentes foi um momento que satisfatório, porque no final de tudo eles se entenderam, né? Ele conseguiu o cavalo dele e eles aí retomaram a jornada deles rumo a esse lugar que a Isabelle precisa levar o Lohan. A gente pôde ver pela primeira vez o Lohan se misturando a outras crianças da idade dele e gostando muito daquilo, ao ponto dele dizer que ele detesta essa ideia de que as pessoas olham para ele como uma criança especial. Eu não quero ser especial, eu quero continuar. Ele acaba teimando, como um bom pré-adolescente, né? Ele começa a realmente ter atitudes desafiadoras ali, ele não quer sair daqui. E a Isabelle precisa conversar com ele de uma maneira um pouco mais ríspida. A Sylvie precisa intervir para ele concordar em seguir essa viagem mesmo revoltado, porque o que ele queria era brincar. Ele queria permanecer com crianças, né? Ele cresceu a vida inteira no meio de freiras, então veja, ele nunca teve contato com outras crianças. Então ele olha para aquilo e realmente é difícil tirar o Lohan dali, mas ele acaba saindo a contragosto, mas sai para seguir a jornada dele. E quando eu já imaginava que o episódio estava terminado, o bom da gente ter episódios grandes, mais uma vez quase 1 hora de episódio, a gente pôde ver o Caudron, que é um desses líderes desse exército nacionalista francês, voltando lá para o convento, na abadia, e descobrindo uma abadia totalmente vazia, né? E descobrindo ali na parede um pouco mais sobre sobre o trajeto que eles queriam fazer, ver o mapa da França ali com os caminhos indicados até Paris, e também ver mais alguns relatos sobre o Lohan. Então ele tem sim agora na mão como saber aonde essa galera tá, ou pelo menos iniciar uma caçada ao Daryl, que é o que interessa para ele nesse momento. Sobre os flashbacks, agora sim, sobre aquilo das origens. Mostrou ali um início de episódio, um primeiro flashback que se você não sabe que você tá vendo série de zumbi, você nem faz ideia que aquilo é The Walking Dead. Uma balada na França, ao som de New Order, Blue Monday, uma balada ali, a galera muito alucinada, e a Sylvie serviu para mostrar pra gente como era a vida dessa mulher antes dela se converter. Uma viciada em drogas, uma ladra, uma pessoa que vivia de oportunidades. É muito interessante ver ela nessa balada num prédio, né? Olhando Paris por cima, o último olhar sobre uma Paris ainda normal, entre aspas. E na sequência, quando ela sai daquela balada,
ela já começa a ouvir uns gritos aqui, uns gritos ali, sem entender muito o que está acontecendo, quando finalmente ela se depara com alguém mordendo o braço de outra pessoa, sai meio que andando, não leva aquilo muito a sério. Depois no metrô, as pessoas, os zumbis atacando as pessoas dentro do metrô, e de repente as ruas de Paris infestadas de mortos zumbificados, atacando as pessoas, e um alvoroço danado. Essa foi a primeira noite aonde realmente o vírus se manifestou na história da humanidade, porque tudo começou na França. Depois disso, ela acaba sendo resgatada pelo personagem Queen, né, um cara loiro aí que a gente tem que entender um pouquinho mais a relação dele com a Isabelle, e a Isabelle vai para casa para encontrar sua irmã que está grávida, a Lily. E ela tá numa gravidez realmente difícil, porque ela tem passado muito mal nessa gravidez. É uma gravidez de risco. Só que o tal do Queen não quer levar a Lily junto, porque ele tem um plano de ir para um lugar, mas a Lily, ele entende que a Lily seria um atraso na viagem. E a Sylvie não pensa duas vezes, como boa ladra que é. Ela acaba roubando a chave do carro do bolso do Queen e acaba indo embora e deixando o cara pra trás. Porque sempre quando o roteiro destaca alguém, nunca é de graça, né? A gente já sabe que ele vai aparecer de novo em episódios futuros. Da mesma forma, aquela conversa rápida da Isabelle com a pequena M numa bicicletinha, né? Aquela menina com aquele cabelo todo feitinho. Se eu não tiver enganado, essa menina apareceu sim num dos trailers já zumbificada. Então é possível que, passando novamente por Paris, quando Daryl e Isabelle passarem por Paris, eles vão se encontrar com essa pequena M. E isso é sim uma instrumentalização do roteiro para causar drama entre nós que estamos assistindo e aquele personagem, para nos ligarmos àquele personagem. A questão é que num novo flashback já dentro da abadia, né, com as freiras, durante uma gravidez difícil, com o padre Jean, inclusive, aparecendo pra gente antes de morrer, e cuidando desse parto. É um parto difícil, a Lily não suporta e ela morre durante o parto. E ela volta zumbi antes da criança nascer, e a criança é o Lohan, tá? A Lily é a mãe do Lohan. Só que ela volta zumbi com a criança lá dentro ainda. Isso esse processo de morte da Lily e volta dela zumbificada deve ter durado poucos minutos, porque eu fui pesquisar com o pessoal da área médica aí e descobri que uma mãe, quando morre num processo de parto, é possível que a criança sobrevive em pelo menos até 30 minutos depois que a mãe falece. E foi exatamente o que aconteceu. No intervalo de meia hora, a mãe morreu e foi possível concluir o parto daquela criança, que nasce perfeita. Não tem ainda o seu sangue contaminado ou infectado por nenhum tipo de vírus, mesmo tendo contato com a mãe. Isso faz com que o padre Jean e as freiras encham os pulmões para dizer que aquilo é um milagre e que o nascimento daquela criança, uma vida que vem a partir da morte, é uma esperança para a humanidade. E é nisso que eles se apegam até hoje, é nisso que a fé se apega durante toda essa vida inicial do pequeno Lohan. É inevitável olhar para a série Daryl Dixon e não ver essa dualidade entre fé e ciência. Nós nunca podemos nos esquecer que no século XVIII houve um movimento chamado Iluminismo, onde vários autores, vários escritores intelectuais da época, Montesquieu, Voltaire, John Locke, Newton, Jean-Jacques Rousseau, entre outros aí, Descartes, eles compuseram e formaram as ideias iluministas, que sobretudo afastavam a igreja de Estado. O racionalismo se sobrepunha à fé. Me parece que essa série está retomando um pouco desses ideais liberais aí, iluministas, e está colocando uma questão pra gente, novamente esse embate entre fé e religião. A própria abertura da série tem um momento lá onde uma mão de zumbi desce numa outra mão, quase que tocando o dedo, e é inevitável também não lembrar da pintura de Michelangelo no século XVI, por volta de 1510, 1511, quando ele foi chamado pelo Papa Júlio II a pintar a Capela Sistina em Roma, né, e fez a famosa pintura A Criação de Adão, aonde o dedo de Deus quase encosta no dedo de Adão e o dedo de Adão levemente recolhido, para que isso pudesse representar o livre-arbítrio, né? O homem tem
o direito de escolher ou não se ele quer tocar a Deus, se ele quer se envolver com Deus. E na série nós vimos uma mão de zumbi descendo num quadro, praticamente tocando o dedo de um humano e o quadro pegando fogo, né? Como se realmente naquele momento o apocalipse zumbi estivesse acabando com qualquer tipo de relação, qualquer tipo de esperança para a humanidade. E aí vem o Lohan, a vida que nasce da morte e representa toda uma esperança. Claro que a gente ainda precisa saber mais sobre o Lohan. Por que que ele é essa esperança tão dita e tão falada nos trailers, no primeiro episódio, no segundo episódio? Qual é a esperança realmente pra gente entender o porquê que esse garoto é tão especial dessa forma? E não tinha um lugar melhor do que a própria França, que é o berço do iluminismo, né? Para que essa questão pudesse ser colocada no roteiro. Se é que a humanidade merece uma cura, essa cura vai vir de onde? Da fé ou da ciência? Ou da fé na ciência? Ou da ciência que se rende à fé? É isso, galera, e quero aproveitar para falar para vocês que já tá aqui no canal disponível as análises dos 6 episódios da série do Rick e da Michonne, The Ones Who Live, né, que acabou de passar aí. Então já tá disponível também aqui no Prime Video, então é só você voltar um pouquinho, alguns dias para trás aqui, que você acha todos os episódios devidamente analisados. E se você não deixou a sua inscrição no começo, a hora é agora. Vem fazer parte da família, deixa aqui a inscrição, ativa o sininho, manda ver no like para ajudar a distribuir o nosso trabalho aqui dentro e a gente se vê sempre no próximo vídeo. Por isso fique bem, se cuide, Spótico na área.